Ainda na economia, o presidente Lula tem reunião hoje para decidir sobre a isenção de imposto na gasolina e no etanol, PIS/COFINS. Conosco ainda por aqui nosso comentarista Alan Gani. Alan, como você está acompanhando essa discussão, o que é preciso pôr na balança, reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor? Foi uma das promessas de campanha de Lula. Será que o presidente deve conseguir cumprir com ela? A isenção da alíquota do diesel está suspensa até o fim do ano, não, Alan? Pois é, Adriana, uma equação bastante complicada de ser resolvida. Por um lado, o governo ele tem um problema fiscal, ele precisa ajustar as contas públicas. O Brasil não vai crescer tanto este ano, portanto, a arrecadação não vai aumentar. A PEC de transição trouxe uma série de gastos para o governo e o ministro Fernando Haddad tem que colocar as contas públicas em ordem. Nesse sentido, a volta dos tributos sobre os combustíveis, os tributos federais, PIS e COFINS, seria bem-vinda, né? Ajudaria a conter o problema fiscal. Por outro lado, pegaria onde? Pegaria na inflação. Esses tributos, mais ou menos, eles representam 15% do preço da gasolina. Fazendo aqui uma conta de padaria, uma conta rápida, a gasolina passaria de R$ 5,10 o litro para R$ 5,60, talvez até R$ 5,80, né? A depender aí também como é que estariam os preços internacionais. E é claro que daí a ala política e o próprio presidente Lula tem medo que isso afete a sua popularidade. Então, é o que a gente chama em economia, Adriana, é um trade-off, é uma escolha conflitante. Ou eu ajusto ali o fiscal, mas eu vou ter uma perda de popularidade por conta da inflação, ou eu não faço nada, não vou ter a perda de popularidade, a inflação fica momentaneamente mais sob controle, mas eu afeto as contas públicas. Vamos esperar essa decisão do governo federal. Mota, a sua pergunta para o Alan Gani. Olha, Alan, vou aproveitar que é você, vou fazer uma pergunta difícil, hein? Tudo indica que o governo vai voltar a usar o plano de investimentos da estatal como instrumento político, né? É o que a gente está sentindo aí. O que já provocou no passado desastres e escândalos, para ser bem leve aqui, na minha avaliação. Inclusive, a gente já viu interlocutores do governo falando em mudar a política de preço da estatal. Quando você começa um processo como esse, com as ideias certas, já é um problema difícil. Mas tudo indica que o governo começa esse processo com uma ideia errada, né? Que a gente já ouviu formulado diversas vezes, que é de que controle fiscal, responsabilidade com gastos públicos é incompatível com os serviços sociais, tá? Então, esse negócio de teto de gastos, responsabilidade fiscal, isso é besteira do mercado. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que será da Petrobras nesse cenário? Qual é o seu palpite? É uma boa pergunta, um bom ponto, Mota. Olha, se a gente voltar àquela velha fórmula do passado, seria desastroso, né? Aquilo quase levou à própria falência da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, ela é uma empresa e numa lógica da empresa, a empresa tem que dar lucro. Além do que, a empresa tem custos e bastante custos atrelados ao dólar, ao mercado internacional. A Petrobras também é importadora de petróleo. Então significa que, assim, a grosso modo, a receita da Petrobras durante aquela época ficou basicamente estagnada. E os custos crescentes. O que o pessoal não leva em conta nessa equação é que o investidor reage. Fala, bom, mas para que eu vou colocar dinheiro numa empresa que não está dando lucro? Eu vou tirar dinheiro dessa empresa e aí eu vou investir em outro setor, sei lá, farmacêutico, de bebidas, alimentos, varejo, e a Petrobras ficou descapitalizada. Veja que o preço da ação lá da Petrobras na época chegou praticamente a R$ 4,00, uma gigante do petróleo. E também toda essa equiparação de preços internacionais, né, que não foi respeitada, essa política de preços, fez com que credores da empresa pudessem acionar dívidas antecipadamente. Enfim, foi um desastre.
E aí, o que o governo teve que fazer, né, Mota? Não teve jeito, teve que reajustar os preços. Só que daí você reajusta de uma vez e o efeito é muito pior. Então não tem jeito. Política de controle de preços eu não vi dar certo em nenhum lugar do mundo. Então o que o governo deveria fazer? Mantém essa política, né, de livre flutuação de preço com o mercado internacional. E vamos lembrar que também quando o petróleo abaixa, a população é beneficiada. Também há uma queda no preço dos combustíveis e age com responsabilidade fiscal. Quer dizer, fazendo essas duas tarefas, a gente consegue ter uma saída melhor e um preço mais adequado para a gasolina. Amanda, sempre muito atenta. Sua pergunta, Amanda. Alan, eu fico me perguntando aqui, porque essa política que desonerou os impostos federais e estabeleceu um teto de 17% para a cobrança dos impostos estaduais sobre os combustíveis foi feita no calor da disputa eleitoral pelo antigo governo no ano passado. E eu me pergunto até que ponto uma política como essa não traz muitos malefícios depois, muitos prejuízos, porque é tão difícil você reverter essas desonerações, explicar isso para a população, porque é óbvio que no primeiro momento a população sente o efeito no bolso, é beneficiada, principalmente uma população de classe média, que é ou classe média baixa, classe média, quando a gente fala e ricos, quando a gente fala de gasolina, né? Não estou falando de diesel e de gás de cozinha. Diesel e gás de cozinha é uma política social claramente. Agora, gasolina, e olha o custo político que tem para você reverter depois. E esse dinheiro faz falta no caixa do governo. Se você revertesse agora essa desoneração dos impostos federais, tem uma expectativa de que você ganhe até o final do ano 28 bilhões de reais. É uma arrecadação a mais, que aí sim você pode focar e investir nas áreas que precisam, na população mais pobre, mais carente. Então eu me pergunto se é uma sucessão de erros, e aí esse governo também paga por erros ou por equívocos da gestão passada. Foi um equívoco baixar esse imposto ou de que maneira deveria ter sido para que isso não se transformasse na disputa política que virou agora? Olha, Amanda, é uma boa pergunta também. O contexto ali era diferente, era logo no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, então os preços do petróleo dispararam no mercado internacional, subiram para mais de $100, né, o barril, e aí teve um outro problema também, né, um problema não, eu diria uma solução, né, o governo, ele tinha mais caixa, por quê? Porque naquele momento o Brasil crescia, né, a previsão de crescimento de 3% para 2022 e também havia todos os dividendos, os lucros por conta da alta do petróleo. Então a situação fiscal do governo era muito mais favorável. De tal modo que, com um cenário internacional bastante adverso naquele momento, com o petróleo acima de $100 e as contas do governo mais em dias, por conta do crescimento econômico, da recuperação econômica e também por conta dos dividendos altos, né? O petróleo lá em cima, a Petrobras recebia altos dividendos. Por conta disso, as contas públicas estavam mais em dia. Dava para tirar esse tributo, né? Momentaneamente. Agora, a situação agora, ela é muito mais complicada. Por que ela é mais complicada? Porque as contas públicas, elas estão numa situação mais difícil. Teve a PEC de transição, que aumentou muito o gasto público, e a previsão de crescimento para esse ano não é de 3%, como foi no ano passado, o que aumenta a arrecadação. Muito pelo contrário, né? A previsão aí gira entre 0,5% e 1%. Então, infelizmente, do ponto de vista fiscal, este ajuste acaba sendo necessário pela sustentabilidade das contas públicas. E, de fato, né, mas isso é do jogo. Sempre teve medidas que foram tomadas num determinado governo e aí há consequências para o governo seguinte, mas isso é do jogo e você tem que lidar com isso, né? Veja também, o governo Temer e o governo Bolsonaro acabaram herdando um governo, né, que tinham efeitos das políticas fiscais desastrosas do governo Dilma e tinham que lidar com isso, né? Então, acho que tem que ter aí essa responsabilidade fiscal
neste exato momento. Agora, Alan, rapidamente, mudando de assunto, mas a gente acabou de destacar que hoje o governo federal, inclusive, anuncia as novas regras do Imposto de Renda 2023. Regras essas que deverão onerar os cofres públicos, renúncia na casa dos 3 bilhões de reais para esse ano, 6 bilhões de reais para o próximo ano. Como recompõe a arrecadação em meio a essa situação difícil? Pois é, Daniel, bom ponto também. O problema é que é sempre voltado para o lado da arrecadação e nunca voltado para o lado do gasto. Então, é óbvio que a carga tributária no Brasil é muito alta, o brasileiro ele paga muito imposto, ele paga imposto de renda, ele paga imposto embutido no preço das mercadorias, mas para reduzir este imposto, é necessário também reduzir o tamanho do Estado. A carga tributária no Brasil, ela é elevada porque para sustentar este Estado gigantesco, esse Estado grande, precisa de muito imposto, né? Portanto, qual que seria a saída, né, para ter todas essas desonerações e não ter um impacto fiscal relevante? Seria cortar o gasto, né? Porque alguma coisa vai pegar. Quer dizer, se eu simplesmente corto o imposto, desonero e não reduzo o gasto, isso tem uma reação no mercado. Qual que seria essa reação? Bom, o Brasil vai ficar mais endividado, né? Está aumentando o risco fiscal, as taxas de juros acabam subindo, né? Por leis de mercado. E com os juros mais altos, acaba penalizando também a população mais pobre, pega lá na atividade econômica, o país cresce menos. Então, é fundamental que, ok, vamos fazer essas desonerações, mas, por outro lado, vamos também cortar os gastos. O que agora a gente, né, até agora a gente viu falar muito pouco sobre isso.